falando-se nesse momento, já entrando na parte da discussão, sobre o estresse fisiológico na citricultura, tá? A planta, ela no seu período reprodutivo, a partir ali da sua florada, ela apresenta o chamado estresse fisiológico. Nesse caso, como que isso vai afetar o desenvolvimento dos frutos e também o crescimento vegetativo, no que compete à reserva nutricional? Bom, Rogério, Arlindo, a planta após um período de repouso, ocorre uma chuva ou vem uma irrigação, ela começa a soltar os brotos e com os brotos, as flores, enfim, vem o período de florescimento. O período que antecedeu o florescimento, esse período denominado de repouso vegetativo, é onde a planta ela armazenou uma boa parte dos seus carboidratos. E uma boa parte desses carboidratos armazenados, ela vai ser consumida no florescimento. Porque uma planta de citros, no florescimento eu acredito que ela tem um estresse fisiológico. Porque ela consegue, uma planta adulta aí, colocar 100, 120, 80 a 120 mil flores, sendo que dessas 1%, 0,5%, 2% acabam pegando. Então, além dos estresse, do estresse abiótico mencionado no capítulo 1, tem esse estresse fisiológico, né? Que é um estresse de desequilíbrio, talvez de desequilíbrio hormonal, que pode afetar o pegamento dessa florada. Perfeito, Humberto. A planta ela tem que estar na máxima condição para que toda a energia da planta, todo o carboidrato seja direcionado à produção de flores e, consequentemente, de frutos. Então, é nesse momento que a gente tem que trabalhar muito bem os elementos, os nutrientes que são essenciais aí para o pegamento da florada, bem como os outros tratamentos fitossanitários da laranja. Então, nesse momento, o cálcio, né, boro, o molibdênio são importantíssimos para que haja o fornecimento necessário para que a planta consiga ajudar no pegamento, porque são elementos que não são móveis dentro da planta. Então, nós temos que reaplicar ele constantemente e, se possível, colocar aí nesse momento de toda a energia da planta uma alga, um bioestimulante, para quê? Para que a planta reduza todo esse estresse fisiológico, que ela drene tudo isso para a produção de frutos, que é o que interessa para o produtor. Muito bem, então é importante lembrar, né, salientar dentro dessa nossa discussão, justamente embasando o que o Humberto comentou, que o Arlindo comentou, essa planta ela passa por esse repouso, né, esse repouso vegetativo, e a partir do momento que ela tem um estímulo para a florada, ela também vem com o seu fluxo vegetativo mais intenso, né? Então ela vem com uma carga de vegetação muito alta. E de certa maneira, todos esses compostos vegetais acabam competindo entre si justamente por fotoassimilados, nutrientes, né? Então, no geral, somente isso, né, já dá base para causar um estresse de ordem fisiológica. E o Humberto ele comentou bem essa questão da florada intensa, né, mais de 100 mil flores por planta, ainda atrelado a isso eu tenho toda a parte vegetativa que necessita de fotoassimilados para o seu desenvolvimento. Então é muito importante justamente o que o Arlindo comentou nessa questão nutricional, uma adubação bem feita, um manejo bem feito lá atrás do pomar, para que a planta ela entre nesse repouso com quantidade, né, com qualidade, que depois venha desempenhar um bom papel nessa parte reprodutiva. E nesse caso, já atrelando essa nossa discussão, tá, sobre o estímulo vegetativo. Esse estímulo vegetativo, ele interfere no enchimento dos frutos e no acúmulo de reserva? Sim, acho que a gente já fez algumas observações, né, na pergunta anterior, então a gente se antecipou um pouco, mas a partir do momento que a planta está vegetando, ela já está consumindo as reservas, os carboidratos. E lá na frente, quando essa folha tiver num tamanho já adequado, que é uma folha adulta, aí ela vai fazer com que a planta acumule reserva.
Então, inclusive, tem até um trabalho que ele quantifica a quantidade de folhas necessárias com o crescimento do fruto, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, uma planta bem folhada é uma planta que com certeza vai ter um fruto com qualidade, né? E ter um crescimento adequado, tá? Então, dentro desse processo todo, né, nós temos que saber colocar os nutrientes, né, de acordo com os estágios fisiológicos, para a gente nem evitar muito produto em determinada época, nem pouco em determinada época. Então esse que é o X da questão, né? E quanto mais a gente chegar próximo disso, né, Arlindo, acho que maior vai ser o sucesso, né? Exato. Sempre colocando, como você frisou no capítulo primeiro, de maneira homeopática, nada de exagero, né? Então, o pessoal às vezes quer exagerar, né? Então, precisa tomar muito cuidado nesse momento, né? Para não atrapalhar a planta, porque a natureza sabe muito melhor do que a gente. Então, fazendo o homeopático, conforme o estado fenológico da flor, não existe uma receita. Às vezes fala, quando que eu aplico? Quando tem uma semana, 10 dias? Não. O produtor tem que andar no seu pomar e observar, né? Que é a melhor adubação, o melhor controle de tudo isso, da produção, é o rastro do produtor, né? Dentro do seu pomar. Então ele tem que observar. Não existe uma regra, não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso, cada variedade é um caso. Como você frisou, a planta dá 100 mil plantas, no caso da Bahia, o pegamento é 0,2%. Né? Então, de todas 100 mil flores que a planta dá, 2%, 1%, até menos do que isso. Então, não atrapalhar, como o Humberto frisou, é muito importante não atrapalhar a planta nesse momento. E nós estamos aqui conversando bastante sobre essa parte de acúmulo de reserva, os estados fenológicos da cultura, né? E já puxando um gancho em cima disso, essa reserva nutricional dessa planta de citros, ela ocorre em qual período do ciclo da cultura e também como a gente consegue fazer para estimular a isso? Então, eu acredito que no período de repouso vegetativo, né? O início do outono ali até o inverno é o período que ela vai armazenar mais o carboidrato. Tá? Mas eu também tenho uma outra linha que eu acredito que a planta, o ano inteiro tem essa dinâmica, né? E acredito que esse armazenamento de carboidrato também ocorre nos outros períodos fisiológicos, não só no período de repouso vegetativo, mas com certeza esse período que antecede o florescimento, eu acredito que é o que mais acumula carboidrato, tá? E na verdade, recomendo as aplicações de nutrientes e bioestimulantes logo após o florescimento, tá? Que eu acredito que até a fase de pegamento do chumbinho, da azeitona, indo para o ping-pong, eu acho que é a fase mais crítica que vai, né, formar a safra para o próximo ano. Então essa fase, ela está usando o carboidrato que ela acumulou e a gente tem que colocar mais alguns bioestimulantes e uma nutrição equilibrada para ajudar, né, para corroborar no desenvolvimento do chumbinho, depois na fase de azeitona, depois do ping-pong até a fruta. Perfeito, né? E o pegamento se dá aí, como o Humberto frisou, até 1 polegada. Então, nesse momento, então, que eu falo que é a hora do produtor investir em bons produtos, em nutrição equilibrada, porque é um período que vai depender a safra dele, né? Então, muita gente às vezes quer economizar nesse período. É nesse período que tem que ter a atenção total. E como o Humberto falou, quanto mais folha no pomar, mais produção, né? Existem trabalhos em cima disso. Então, nada que agrida a folha, que derrube a folha, né? Como tem a pinta preta, como tem ácaros purpúreos que derrubam folha. Então, às vezes o pessoal, não vou controlar isso, mas isso você vai afetar a sua produção lá na frente. Então, esses ácaros ocorrem agora no período da seca, né? Então, a planta chega desfolhada lá, certamente você não vai ter um menor pegamento, menor produtividade. Ela perdendo folha, ela vai perder reserva. Exatamente. Isso é claro. E tem inclusive alguns trabalhos aqui do Siqueira 2007, que ele cita que no período ali de junho você tem o máximo de acúmulo de carboidrato na planta. Aí depois que ela começa a florescer, o teor de carboidrato cai bruscamente.
Ela está queimando reserva. Então você tem que colocar alguns produtos específicos ali para diminuir o estresse biótico, né, e abiótico, mais a nutrição foliar, de solo, enfim, ter uma planta o mais equilibrado possível. Pouco tempo atrás, né, Arlindo, falava-se muito em quebrar estresse com a irrigação, que precisava as plantas secarem muito, perder folha para vir um florescimento muito grande. E cada vez a gente está procurando evitar isso, ter um estresse moderado, pequeno, sem muita perda de folha, para depois a florada, mesmo que não vir muito forte, tem um pegamento alto, né? Existem teorias que você tem que desfolhar toda a planta antes da florada, quer dizer, é um absurdo, está indo contra tudo que a gente está falando aqui e tem gente que ainda faz isso. E você falou de índice salino, né, com cancro cítrico, existe cada bobagem da citricultura que quando aparece é difícil depois tirar da mente das pessoas, né? Que para derrubar toda a folha da laranja precisava usar sal de cozinha, assim de 15, 20 quilos aplicando derrubar o sal. Quer dizer, imagine o que ia ficar de sal dentro do solo, né? E outro índice salino que a gente vê muito é o excesso também de cloreto em potássio. É um sal também que você está... Então, por isso que tem que ter um consultor, uma pessoa assim, para equilibrar a sua adubação, a sua nutrição, porque nós não estamos falando do estresse salino, porque não é comum, mas tem muita gente, principalmente o pessoal de fruta de mesa, que acha que a fruta miúda e precisa jogar potássio, só joga potássio, e tem um índice salino no pomar, você vai lá, o pomar está intoxicado por excesso de potássio. Está faltando outra coisa, né? Menos potássio, né? Menos potássio. Então, no geral, é entender, né, essa questão do metabolismo da planta, dos períodos que ela mais necessita de cuidados, né, uma orientação técnica bem adequada, o manejo nutricional do pomar bem feito na época certa é de suma importância frente à expressão, né, o que a gente quer, a expressão do máximo potencial genético dessa cultura, né, dessa combinação do porta-enxerto com a copa, né? Perfeito. Bom, queria agradecer. Eu queria fazer apenas mais uma observação. Nós já testamos isso, estamos, né, fazendo experimentação ainda, Rogério. Arlindo, de 13, 14 produtos bioestimulantes do mercado, apenas 2 ou 3 ou 4 aí que tiveram respostas positivas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o bioestimulante que utiliza, porque nem todos os bioestimulantes são iguais. Exatamente. Existem algas que são utilizadas para o pegamento. Outras algas são utilizadas para produzir vegetação. E como eu falei, nós não podemos dar duas informações para a planta, para ela produzir e para ela vegetar. Então precisa tomar muito cuidado na escolha das algas marinhas também. E todo produto hoje falam que tem alga, né? Só que não falam o que tem. Todos os produtos têm aminoácido, mas nenhum fala que aminoácido que tem. Então, muito cuidado na escolha. O barato sai caro. Então, é o que eu falo. Usa metade da dose de um produto bom do que usar o dobro da dose de um produto ruim que você nem sabe que você vai ter efeito, né? Então, muito cuidado na escolha dos produtos. Muito bem. Queria agradecer novamente aí a presença do Humberto, a presença do Arlindo, uma discussão extremamente calorosa, extremamente interessante. E agradecer também aqueles que nos enviaram as perguntas desse nosso segundo episódio. A Mariana Palharesito, diretora comercial da Equilíbrio Insumo Agrícola de Mojimirim. O Carlos Roberto Possebon, ele é gerente comercial regional da empresa Produza de Londrina. E também ao Fernando Antônio Ferraz de Arruda, sócio proprietário Uniagro de Pirangi. Fazer os agradecimentos gerais pelas perguntas enviadas, agradecer aos consultores aqui presentes. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo episódio. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Matheus Castro, eu sou responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Mercado da Biocross. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos e pedir para que nos sigam no canal do YouTube. Estamos entrando no nosso segundo episódio. Passo a palavra para o Neylor para fazer sua apresentação. Olá a todos, meu nome é Neylor Aguiar, eu sou gerente de pesquisa da Biocross e hoje a gente vai trazer algumas dicas para você de como reduzir o estresse fisiológico que a planta passa no seu ciclo de vida.
Naylor, nesse segundo episódio foi falado sobre o estresse fisiológico, como você acabou de mencionar. A planta cítrica, nós sabemos que ela sofre um estresse fisiológico tanto no crescimento vegetativo quanto no crescimento reprodutivo, onde ela também tem que acumular uma certa reserva para as próximas fases fenológicas. O que você me diz sobre isso? Isso mesmo, Matheus. E mais uma vez a Biocross sai na frente e traz excelentes ferramentas, 2 produtos, o AlgiCrop e o Ascomax Citrus. São 2 produtos com uma excelente ferramenta para melhorar o acúmulo de reserva que a planta tem que ter para poder suportar esse estresse. O produto AlgiCrop, ele é um nutriente potássio complexado com ácido algínico, onde que o ácido algínico ele é um excelente redutor do potencial osmótico, redução da formação de radicais livres pela planta, preservando por mais tempo o tecido vegetal na sua forma ativa, fazendo com que a planta fique 100% do tempo realizando fotossíntese e acumulando reserva. Já o Ascomax Citrus é a pura essência da alga Ascophyllum nodoso, onde que esse produto é um bioestimulante para estimular todas as fases fenológicas que a planta tem que ter, uma brotação, uma floração e a frutificação, para a gente ter todo esse acúmulo, toda redução do estresse fisiológico pela planta. Correto. Então, utilizando a linha Biocross Citrus, temos qualidade do início ao fim do ciclo, correto? Correto, exatamente. Então é isso, pessoal. Não esqueça de acessar nosso site www.biocross.com.br para saber mais sobre a nossa linha de produtos.